do Celso e do pessoal da Expressão para estar falando aqui no lançamento. E eu vou começar fazendo um comentário sobre o próprio livro do Celso, para em seguida entrar nos temas sobre conteúdo e forma e Lukács. Eu separei outros temas, né, um pouco diversos do que o Celso destacou, se bem que com certeza com ligações próximas, né. A primeira coisa que eu queria falar era sobre o próprio livro do Celso. No livro, aqui na fala do Celso, ele chamou a atenção para a posição da leitura dos manuscritos nos anos 30, né, na conformação do pensamento do Lukács marxista. Esse é um ponto que, pelo que eu entendi, se eu estiver errado, você me corrige, tá? Organiza todo o livro do Celso. Então, assim, logo na introdução, acho que a introdução do livro é importante, ele enfoca nessa virada da concepção do Lukács dos anos 20 para os anos 30. Então, assim, embora o Lukács ao longo da vida inteira dele tenha passado por várias transformações do pensamento, essa virada do fim dos anos 20 para os anos 30 na minha opinião, é a principal inflexão do pensamento dele. É o momento em que ele realmente muda radicalmente a sua forma de pensar. Não os interesses, né? Os interesses em estética, romance, como o Celso ressaltou, voltam depois na sua teoria pós-30, né? Teoria propriamente marxista. Mas nesse momento tem uma inflexão mesmo radical no pensamento dele. Essa inflexão é causada muito especialmente no campo filosófico pela leitura dos manuscritos, mas não só, né? Ele também ressalta a inserção dele no movimento operário, 10 anos de inserção dele no movimento operário, então essa parte prática, política prática da vida que foi alterando as concepções dele, principalmente no que tange ao idealismo e nas separações maniqueístas, né, que ele tinha no pensamento anterior, segundo ele mesmo. Então, a introdução do livro do Celso foca nessa transição. Então, afirma assim, em linhas gerais, bem gerais, o seguinte, que até o fim dos anos 30, passando por várias transformações, mas, né, a fase final desse pensamento juvenil do Lukács focava na tese hegeliana da identidade entre objetivação e alienação. Então, a ideia do Hegel de que toda objetivação, todo colocar-se no mundo é também uma alienação. Tem a ver com não vamos entrar aqui em detalhes, mas com o próprio pensamento idealista dele, da ideia de um ser espiritual que se coloca na história, né, se objetiva na história. E a partir dos anos 30, com a leitura dos manuscritos, essa visão cai por terra no pensamento do Lukács, e ele passa a considerar que a objetivação é um fenômeno perene na história humana, que coincide com o próprio trabalho, né, e a alienação é um modo particular como essa objetivação, o trabalho, ocorre em condições historicamente não adequadas, né? Primeiro históricas e alienantes, né? Em condições alienantes, ou seja, no capitalismo. Então ele muda, isso é uma transformação que ele tem no pensamento dele. E essa transformação está ligada também a uma transformação na concepção de sujeito e objeto, né? Então, em termos filosóficos, claro, a gente vai entrar ainda na arte, mas em termos filosóficos, essa mudança passa por uma mudança na concepção da relação entre sujeito e objeto, né? Enquanto para o Hegel havia um único sujeito, né, que se colocava no mundo como na forma de objetos, ou seja, os objetos e de maneira alienada, né? Para o pensamento marxiano, não. O sujeito é o ser que ao trabalhar, ao se objetivar no mundo, constrói objetos que por isso mesmo contêm capacidades humanas, contêm subjetividade humana, né? E como sujeito, ele também é um sujeito que se forma pelo contato com o objeto. Então essa separação rígida de sujeito e objeto que existia no pensamento hegeliano cai por terra. E aqui entra o ponto importante que é um foco também no livro, que é o tema dos manuscritos, da formação dos sentidos. Isso sim tem a ver diretamente com a arte. Então, se o trabalho é uma atividade que conforma os objetos no mundo e ao mesmo tempo conforma o sujeito, né? Por que o trabalho é uma atividade que ao mesmo tempo conforma os objetos no mundo e conforma o sujeito? É nessa atividade que se formam os 5 sentidos humanos. Então,
o que ele está dizendo, assim, o que o Marx... Bom, deixa eu só voltar um pouquinho, a gente já volta para os manuscritos, mas... Então, essa mudança radical do pensamento do Lukács, que ocorre com a leitura dos manuscritos, vai gerar uma nova forma de pensar a arte, que começa nos anos 30 e se estende até o final da sua vida. Então, no livro do Celso, voltando, a gente volta um pouco para os manuscritos, mas no livro do Celso, ele tem essa apresentação que mostra essa mudança de pensamento no final dos anos 30, e depois o livro se divide em duas partes, né? A primeira parte ele vai tratar do pensamento estético do Hegel, focado em termos filosóficos na relação de sujeito e objeto. Em seguida, a crítica do Feuerbach ao Hegel, também enfocando a relação de sujeito e objeto, e posteriormente no Marx. Então, como Marx se apropria da crítica do Feuerbach, como ele também tece uma crítica ao Feuerbach e capta algum aspecto do pensamento hegeliano e cria uma nova concepção de relação de sujeito e objeto, a reformação dos 5 sentidos. Então, assim, voltando um pouco para... Acho que eu fiquei um pouco confusa nessa porque eu entrei um pouco nos manuscritos. Então, vejamos. A primeira parte do livro é a introdução, centrada nessa diferença de pensamento do próprio Lukács, né, na inflexão que ele toma nos anos 30. Essa inflexão fundada na transformação, na leitura dos manuscritos, como uma oposição ao pensamento hegeliano, com o tema do sujeito e objeto central. Então, isso forma o eixo do próprio livro. A primeira parte, nesse pensamento do Marx, do Hegel, do Feuerbach e do Marx, né? E a segunda parte, pegando todo o itinerário do Lukács. Então, e esse itinerário é um panorama, mas não é um panorama descritivo, porque vai tomando essa questão da relação sujeito-objeto, da aproximação da ontologia como eixo, né? Então, vai pegando desde a teoria do romance, história e consciência de classe, os textos sobre o realismo dos anos 30, Arte e Verdade Objetiva, que é um texto propriamente estético, né, desse momento do Lukács dos anos 30, os textos dos anos 40, a introdução a uma estética marxista, o próprio estética e a ontologia. Então ele faz todo esse panorama, seguindo esse eixo de em que momentos o Lukács conseguiu se aproximar da ontologia, aquilo que ele leu lá nos manuscritos, em que momentos ele acabou deslizando no logicismo hegeliano e até mesmo, em algum momento, no materialismo mecânico, embora o Lukács tenha sempre sido avesso ao materialismo mecânico. Tá? Então, eu vou voltar ao longo da minha fala um pouco aos manuscritos, né, à formação dos sentidos. Então, eu vou entrar... Eu queria chamar mesmo a atenção para essa divisão do livro do Celso. Aqui, vocês estão com o livro aí? Vocês podem ver isso, que é um eixo, né? Então, tomar a leitura dos manuscritos e essa inflexão do pensamento do Lukács como um eixo organizador para apresentar a concepção de arte durante toda a trajetória da vida do Lukács. Eu acho que isso é queria assim, chamar a atenção para destacar isso, que é uma forma de apresentar um pensamento panorâmico, mas ligado por um eixo que é fundamental. Né? Então, eu queria apresentar isso do livro do Celso. Uma outra coisa que eu queria também comentar rapidamente é que na apresentação, que eu acho que eu destaco muito do Celso, isso é o único estudo pelo menos que eu conheço, que apresenta isso, que é apresentar a concepção de arte do Feuerbach. Né? Então, enquanto é comum a gente ver a discussão entre a crítica do Feuerbach ao Hegel e o Marx nisso, etc., né? Essa discussão na filosofia, ela tem autores que fazem, eu nunca tinha encontrado um estudo que buscasse na obra do Feuerbach as passagens em que ele trata de arte, e assim relacionar o pensamento mecanicista dele, os objetos dados, né, que até o Celso também mencionou aqui na fala dele, com a concepção artística. Então, acho que isso também é um outro ponto de destaque do livro do Celso. Eu nunca tinha encontrado um estudo porque o Feuerbach também, assim como Marx, não escreveu um texto estético completo, né, um texto estético, um texto voltado à arte, mas passagens ao longo da sua obra que tratam de arte. Então, o Celso buscou isso, tanto nos manuscritos, né, como na obra do Feuerbach. Isso eu considero uma contribuição fundamental, né, algo que um estudo que, na minha opinião, eu não conhecia, pelo menos, né, é novo, é original. Então, eu acho que o texto Bom, estou aqui fazendo uma propaganda do texto do Celso, né, eu acho que vale a pena ler muito, assim, e até como, para quem não conhece a obra do Lukács, como uma apresentação, embora seja complexo, denso, né, vai
pastar talvez em algumas partes, mas assim, vale como uma apresentação do pensamento do Lukács, porque é sintético e panorâmico, né? Mas panorâmico não descritivo, porque também não adianta a gente ver aquelas vídeo-obra em que você pega, tal obra, tal assunto, tal, porque aquilo não faz muito sentido. Então, tem um eixo organizador e um eixo de discussão que apresenta a obra do Lukács como um todo. Então, é muito interessante nesse sentido o livro, certo? Bom, não sei se eu me fiz clara nessa parte, eu queria fazer essa apresentação rápida e dizer que para mim eu aprendi muito no livro, né? Foi muito interessante. E agora eu quero vou ainda continuar falando de temas que aparecem no livro do Celso, mas eu vou organizar de uma outra maneira, eu não vou apresentar o próprio livro, né? Eu vou tratar de 2 pontos que eu acho importantes dentro do tema proposto pelo pessoal da expressão popular, que é forma e conteúdo no Lukács, né? Que pontos que eu escolhi 2 pontos, na verdade, que eu considerei centrais. O Celso escolheu outros, né, que falou do realismo, de vários outros momentos. Eu acabei pegando um pouco mais no aspecto estético e filosófico, né? Então, mas que, na verdade, são assuntos muito próximos. Então, o primeiro ponto que eu quero destacar com relação à forma e conteúdo em Lukács é a ideia do caráter antropomórfico da arte. O que é o caráter antropomórfico? É a noção de que o conteúdo social, né, o assunto social humano, em sentido amplo, em sentido genérico, que está presente na arte ela toma a forma do homem, ou seja, toma a forma da individualidade humana viva. Isso que é antropomórfico. O homem, forma, toma a forma do homem, né? Então, é uma forma artística que... uma forma do conhecimento humano, de reflexo do mundo humano, que toma a forma de individualidades vivas. Isso é o primeiro ponto relativo à questão de forma e conteúdo em arte, né? Então, o conteúdo social humano, no sentido amplo e genérico, toma a forma de indivíduos humanos vivos. Então, a arte é uma forma da consciência humana especificamente antropomórfica, certo? Então, esse ponto que eu vou desenvolver um pouco. Tem diretamente a ver com o que o Celso estava falando na fala dele, que é a criação a ideia da tipicidade, a ideia da criação de indivíduos que carregam em si um conteúdo maior do que a sua própria individualidade, certo? Mas não deixam de ser indivíduos por conta disso, né? Então não se trata de mostrar instituições sociais, classes no sentido amplo, mas se trata de mostrar indivíduos em conflito na arte. Então, o primeiro ponto é o caráter antropomórfico. Nisso a arte se diferencia de outros modos, como a ciência e a filosofia, certo? Que veiculam o conteúdo social na forma de categorias, na forma conceitual, na forma teórica, certo? Então, o caráter antropomórfico ele é próprio de toda a arte, todas as formas artísticas. Aqui o Celso focou a literatura, mas a gente poderia falar também da música, da pintura, de todas as outras formas artísticas. Elas acontecem nessas outras formas artísticas de modos diversos. Então, por exemplo, na lírica, como que se pega, o que do indivíduo humano é tomado na lírica? A interioridade, né? O foco na interioridade, nos movimentos interiores. Claro que essa interioridade não pensada como isolada do mundo exterior, mas o mundo exterior aparece apenas da maneira como a interioridade reflete aqui. É como o mundo exterior se conforma na interioridade do indivíduo, né? A música, a mesma coisa, ela tem um foco nos sentimentos, nas paixões, nos movimentos da alma. Certo? Então, eu estou só diferenciando, então, o modo de ser antropomórfico nas várias formas artísticas. Então, na lírica e na música, né, elas são muito próximas, o foco é na interioridade. Na pintura, por exemplo, e na escultura, o foco é em que dos indivíduos? Nos corpos, nas formas dos indivíduos, mas não nas formas puras, nas formas dos indivíduos num momento específico da ação, né? Então, você tem uma pintura, uma escultura, ela é relevante na medida em que ela expõe corpos. Claro, sempre serão corpos, né? Você está registrando uma figura, né? Então, a figura são os corpos humanos, mas num momento específico e importante da ação, né? E o que é característico, deixei por último, não à toa, das poesias épicas, dramáticas e das suas decorrências, como a literatura romanesca, o conto, etc., é a figuração de indivíduos humanos em ação. Né? Então, é a relação do indivíduo com o mundo exterior na sua ação, certo? Então, esse é o primeiro ponto que eu quero destacar, o caráter antropomórfico da arte, ou seja, que a arte cria
cria indivíduos, individualidades, no nosso caso aqui que a gente vai focar na literatura, individualidades em ação, né? E, portanto, a criação do mundo humano pela ação, a criação de um mundo humano completo. Bom, a gente vai voltar um pouco nisso. E o segundo ponto que eu queria tratar aqui também é o caráter histórico dos gêneros e das formas artísticas. Então, a ideia de que as formas dos gêneros artísticos não são fixos, né, não são determinados pela razão ou pela mente e depois aplicados a diversos conteúdos, não. Eles são históricos, então eles se definem a partir dos vários conteúdos, ou seja, das várias formas de vida que eles conformam. Então, dependendo do modo de vida do ser social que será refletido na arte, essa arte vai adquirir uma ou outra forma, né? Então, são dois pontos. O caráter antropomórfico, ou seja, o fato de a arte criar indivíduos humanos, apresentar um conteúdo social por meio da criação de indivíduos humanos, e o fato do modo como ela faz isso ser histórico, mudar conforme o modo de vida ser retratado. Bom, então para falar desses dois pontos, eu estou falando assim lentamente, mas eu não vou ser tão extensa quanto parece que eu vou ser nesse início, né? Eu vou tentar resumir um pouco. Bom, eu vou tomar, a partir do próprio livro do Celso, no capítulo 8, que ele pega a estética, um procedimento que ele destaca do Lukács maduro, do velho Lukács, que é o seguinte: para entender um fenômeno do mundo humano, um fenômeno de uma atividade humana específica, ele recorre à sua gênese. Então, ele recorre à gênese desse fenômeno, porque a partir do entendimento da sua gênese é possível compreender a sua estrutura e a sua função. Então, ele se volta, e isso é algo próprio da estética, né, do movimento posterior do Lukács, a gênese do fenômeno artístico, né? Então, o Celso toma um exemplo que é o exemplo do ritmo, né? Então, ele pega nos primórdios, no primeiro momento em que o ritmo surge como algo pertencente ao mundo humano, né? Ele não surge como arte, ele não surge como música propriamente artística, né? Como ele surge? Ele surge cumprindo funções cotidianas, né? Então, por exemplo, as canções de trabalho, que servem para organizar o próprio ritmo do trabalho, a atividade produtiva, ou como parte de ritos religiosos, hinos aos deuses, e etc. Então, nas funções propriamente religiosas. Então, o ritmo, a gente está falando de forma e conteúdo, né? Então, o ritmo não é algo que pode ser considerado um aspecto formal da música, né? Então, o ritmo, como ele surge? Ele não surge como arte, ele surge nessas funções cotidianas. Bom, então ele existe no mundo humano, primeiro, como um expediente, um recurso, um elemento da atividade humana, mas subordinado a determinadas funções. Então, podem ser cotidianas ou religiosas, certo? Quando que o ritmo se torna forma propriamente artística? Quando que ele se torna um elemento da arte? Ele se torna um elemento da arte quando ele se separa dessas funções cotidianas ou religiosas, ou seja, ele não serve mais para ritmar o trabalho ou para louvar aos deuses, aos ritos religiosos, etc. E então ele se autonomiza com relação a essa função e passa a adquirir uma outra função. Que outra função é essa? A função de refletir a vida social, de ser um reflexo da vida social. Então ela não é mais subordinada à função diretamente cotidiana, de organizar o trabalho ou da religião, mas adquire uma função nova, uma função que até então não existia, que é a função de ser um reflexo da vida social, né? Então, ali, quem está com o livro, nas páginas 21 e 22 do livro do Celso, né, vai ler lá no finalzinho o seguinte, no finalzinho, último parágrafo: mas não estamos ainda nos domínios da arte. A passagem se dá quando o ritmo ganha a sua autonomia e passa a existir fora da manifestação imediata do processo de trabalho, quando deixa de ser um momento da vida cotidiana imediata para ser um reflexo desse momento, né? Então, quando o ritmo serve para conformar não mais uma atividade diretamente produtiva, mas sim para conformar o reflexo desse momento da vida. Então, aqui, nesse momento, quando ele passa a conformar o reflexo desse momento da vida, ele passa a ser forma artística, né? Então, o ritmo existe como forma artística apenas na medida em que ela adquire esse conteúdo que é o propriamente artístico, qual seja ser reflexo do momento da vida humana. O ritmo é um recurso,
é um expediente formal abstrato, assim como as cores, as formas, os ornamentos e etc. Né? Então, a forma artística, os expedientes artísticos se tornam forma artística na medida em que conformam um conteúdo específico, que é o reflexo da vida humana. E para quê? Né? Por que surge, qual o sentido e a finalidade desse reflexo? O sentido disso, por que então passa-se a usar o ritmo para refletir o momento da vida social e não mais para organizar esse momento, etc. Qual a função disso? Né? A função disso é elevar a consciência dos indivíduos, da comunidade, acerca de sua própria existência. Então, elevar a consciência, propiciar uma melhor consciência dos indivíduos com relação a si mesmos e seu mundo social. Né? Então, novamente, ali no livro do Celso, quem está com o livro, na página 170, tem uma passagem que resume isso, interessante. Então, na página 170, ele diz: a necessidade da arte surge para responder uma função determinada, propiciar o autoconhecimento do homem, o desejo de ter clareza sobre si, quando o grau de desenvolvimento é tal que a simples obediência aos preceitos da própria comunidade objetivamente já não proporciona suficiente autossegurança interior à individualidade. Então, surge num determinado momento em que a vida cotidiana, a subordinação àqueles preceitos da vida já não são suficientes para garantir uma segurança aos indivíduos. Né? Então, eles precisam de atividades, né, que propiciem um autoconhecimento. E a arte surge nesse momento. Então, por isso, Lukács diz que a arte é um fenômeno tardio da história humana. Ela é posterior a várias outras realizações, porque necessita de um certo desenvolvimento produtivo que gere um tempo livre e que gere a necessidade mesma de ter um autoconhecimento, né? De a oportunidade de gerar um autoconhecimento. Então, a arte parte da vida social, na medida em que é o seu reflexo, e volta para a vida social na medida em que pela apreciação artística, os indivíduos elevam a sua consciência, né, e se voltam ao mundo com uma visão diferente, passam a enxergar a si mesmo e a sua realidade com uma visão diferente. Então, ainda mais uma passagem interessante do Celso, na página 178, lá na conclusão, quase no fim, né, ele diz o seguinte: nascida para responder às necessidades postas pela vida, a arte se volta para o cotidiano, buscando enriquecer a consciência dos homens. Né? E aqui ele segue, então isso a gente está falando da comunidade primitiva, né, no momento em que surge. Mas essa função permanece no momento do capitalismo e adquire ainda um significado maior. Então, se na comunidade a arte surge para enriquecer a consciência dos indivíduos sobre si mesmos e sobre o mundo, no capitalismo, em que a realidade, como o Celso apontou, a essência e a aparência não coincidem, né? Se coincidissem, não precisaria de ciência. Então, e a aparência, ao contrário, distorce a visão do reconhecimento do funcionamento verdadeiro da realidade, a arte adquire ainda nessa mesma função, quer dizer, não muda a função, ela continua sendo a elevação da consciência, mas na condição capitalista ela adquire um enriquecimento dessa função, que é a desfetichização, que é o que o Lukács insiste ao longo de toda a sua vida, a partir do marxismo, que é a arte é uma forma de... como é que é? Ele tem a missão desfetichizadora da arte. Então, a arte tem a função central de desfetichizar a realidade. Então, essa elevação da consciência dos indivíduos diante da realidade passa por burlar a fetichização e mostrar como forma artística, na forma artística, o próprio movimento essencial das coisas. Então, o Celso continua aqui na mesma passagem. A elevação produzida pela fruição estética, rompendo com a imagem fetichizada do mundo, faz com que o homem, voltando ao cotidiano, veja a realidade com novos olhos. Essa missão desfetichizadora levou Lukács a considerá-la o modo de expressão mais alto da autoconsciência da humanidade. Então, vejamos, a gente viu que, voltando à questão da forma e conteúdo, os expedientes, né, artísticos existem previamente ao próprio surgimento da arte. Como expedientes, eles não são propriamente forma artística. Eles se tornam forma artística na medida que conformam o conteúdo específico da arte, que é o reflexo da vida social, né, com a finalidade de elevar a consciência humana
sobre essa própria realidade social. Eu trouxe como exemplo aqui uma passagem da Odisseia, né, já que a gente fala de épica, que é muito interessante, porque na Odisseia essa função específica da arte aparece. Né, ela aparece como retratada mesmo na Odisseia. Então, toda a Odisseia tem esse tema um pouco da arte. A Odisseia, ela mesma é uma fonte de conhecimento sobre a épica, sobre a arte, porque aparecem muitos aedos. Né? Os aedos são os cantores de cantos épicos. Eles aparecem como personagens na época. E com isso, eles acabam falando, acabam se tratando do modo como se recebia a arte, como se tratava a arte nesse período. E tem uma passagem que é realmente incrível para quem estuda esses assuntos, que é o momento em que o Odisseu enfrenta as sereias. Né? Quem conhece aqui a Odisseia vai lembrar, pelo menos tem isso na memória coletiva, né? De que em um determinado momento o Odisseu enfrenta as sereias. Bom, o que é a lenda das sereias, em geral? Não é um poder atrativo do canto, né? É um poder irresistível do canto, mas elas são seres maléficos que te matam, né? Com isso, te levam para o fundo do mar. Então, no Odisseu é a mesma coisa. Essa lenda existe em vários lugares, a Iária, etc. Tem sempre essa lenda do poder atrativo do canto das sereias que leva a pessoa para o beleléu. Mas a questão que eu estou querendo chamar a atenção é: o que no canto das sereias é tão atrativo na Odisseia? O que atrai a atenção do Odisseu? Por que ela é tão atrativa? O que vocês imaginam de princípio? Seria, por exemplo, a melodia, um canto, a beleza, a própria beleza do canto, a própria beleza da melodia. Não é isso que vem na cabeça em princípio? Né? Mas não é. O que atrai o Odisseu no canto das sereias é o canto, como o próprio Celso disse, não está separado. Né? A beleza do canto não está separado do conteúdo. O que é o conteúdo e a forma? Eles estão conjuntos. Né? O canto é em si mesmo conteúdo e forma. Certo? Vejam só, no Odisseu, na Odisseia, o que atrai o Odisseu não é só a beleza do canto em si mesmo, melódica, rítmica, a voz, etc., mas justamente o fato de que aquilo traz um conhecimento sobre si mesmo, sobre o mundo. Então, essa função específica da arte está presente como retratada na própria Odisseia. Então, eu vou ler a passagem, olha só. Vocês lembram como é que ele está? Ele está num barco, ele quer passar pelo canto das sereias, ele quer ouvir o canto das sereias, então ele combina com os seus companheiros o seguinte: os companheiros põem uma cera no ouvido para não escutar, e ele pede para ser amarrado no mastro do navio, né, para não pular no mar. Enfim, mas ele sem a cera no ouvido, ele vai ouvir o canto das sereias amarrado. E ele diz: bom, se eu pedir para me soltar, vocês não me soltem, etc. Então, olha a passagem que isso acontece. A uma distância em que se pode ouvir o grito, notaram-nos, né, as sereias os notaram. Cristal na voz entoa um canto. Agora aspas são as sereias cantando. Aproxima Odisseu plurifamoso, glória argiva. Escuta a nossa voz, a voz das duas. Em negranal, ninguém bordeja por aqui sem auscultar o timbre-mel de nossa boca. Sem auscultar o timbre-mel de nossa boca. E em gáudio viajar, ampliando sua sabença. Pois conhecemos tudo o que os aqueus e os troicos sofreram na ampla Ílion. Numes decidiram. Né? Então está dizendo, ninguém passa por aqui sem ouvir o timbre-mel da nossa boca e viajar alegremente em gáudio, ampliando a sua sabença, ampliando o seu conhecimento. Porque conhecemos tudo o que os aqueus e os troicos sofreram na ampla Ílion. Numes decidiram, deuses decidiram. Tudo quanto se dê na terra ampla e nutriz, sabemos. Acaba assim o canto delas. E ele continua. É o próprio Odisseu narrando, tá? A bela voz assim ressoou. Meu coração queria ouvir. Mandei que os sócios me soltassem, sobrelevando as selhas, mas em arco mais remava. Então foi. Então ele queria ouvir, mas enfim, eles continuaram remando e ele se salvou. Ele estava amarrado. Então, o que chama atenção aqui? Justamente essa unidade entre o timbre-mel e o conhecimento. Então, essa unidade da forma e do conteúdo e a função específica da arte de trazer novos conteúdos. Então, ele diz, então, onde está o encanto? Vejam bem, o encanto está no timbre-mel que leva a viajar ampliando a sua sabença. Então, o encanto da sensibilidade, o encanto do ouvido, é o mesmo encanto do saber, certo? Então, o encanto da arte, ela tem essa forma
que atinge a sensibilidade, mas ela é diretamente relacionada com o conhecimento que ela traz, né? Então, por isso que o Odisseu diz que o coração quer ouvir. Então, não é nem o ouvido que ouve, nem a cabeça que ouve. Né? O que ouve é o coração, porque é um conhecimento trazido de forma sensível. Né? Isso tem uma relação direta com a ideia da formação dos 5 sentidos nos manuscritos econômico-filosóficos. Né? Naquele momento, Marx fala várias coisas. Ele fala que o olho se faz um olho humano na medida em que aprecia um objeto belo, o ouvido se faz um ouvido musical na medida em que aprecia a beleza da música, e ele diz uma frase enigmática que é: os sentidos se fizeram assim teóricos na sua prática. Em que sentido os sentidos se fazem teóricos? Tem a ver justamente com essa unidade. A unidade que é o seguinte: você apreciar a beleza de uma música, de uma poesia ou de uma pintura, ela é algo sensível, vem direto pelo olho, pelo ouvido, etc. Mas o olho só aprecia a beleza da forma na medida em que existe alguma compreensão dessa forma, que o conteúdo faça sentido. Né? Então, a visão está diretamente ligada à compreensão. Quer dizer, os animais têm ouvidos, mas eles podem ouvir a mais bela música e eles não vão apreciar. É porque o ouvido deles é falho? Não, porque eles não têm essa capacidade de compreensão, certo? Então, a ligação dos sentidos físicos, sentimentos, racionalidade, etc., é algo que o Marx mostra, e é na prática, né, sua formação acontece na prática, e que eu acho que tem um eco muito forte aqui da Odisseia, né? Essa ideia do timbre e mel que faz viajar ampliando sua sabença, e da ideia de que o coração quer ouvir. Né? E é próprio da arte, isso é a arte de uma maneira geral. A forma e o conteúdo eles estão conjuntos, você só compreende a forma na medida em que ela expressa determinado conteúdo, e o conteúdo na medida que está colocado naquela forma, certo? Então ela é uma forma de conhecimento, surge para tal, mas ela é um conhecimento sensível, ou seja, não um conhecimento teórico. Né? É muito diverso e assim, esse conhecimento ser sensível não vem apenas do fato de que tem um ritmo colocado naquilo, ou que tem uma melodia colocado naquilo. Então, por exemplo, o próprio Aristóteles fala isso na Poética. Ele diz: um tratado de medicina em verso não se transforma numa poesia, certo? Então não é o expediente, novamente voltando na questão do conteúdo e forma, não é o expediente, ritmo, melodia, forma, cor, etc., que transforma o conteúdo em arte. Né? Então o que é? Então o que é? Justamente o seu caráter antropomórfico. Então o que diz respeito à própria forma propriamente artística é o caráter antropomórfico. Então ela usa esses expedientes, mas usa expedientes para quê? Para criar individualidades humanas vivas. Isso é a forma artística, né? A forma artística, então, não depende dos expedientes, mas depende disso. Né? Então, é a criação de individualidades humanas vivas. O Celso falou isso na fala dele, bem claro, o típico, né? que trazem em si, né? Nas suas paixões, nos seus destinos, nas suas ações, no conjunto dessas relações, refletem, né? A humanidade como gênero. Né? Então, refletem em si algo que transcende a própria individualidade, mas está nesta individualidade e que significa um conteúdo social maior, significa a humanidade como gênero. Né? Então, eu também vou voltar a passagens aqui do livro do Celso, na página 171, eu estou lá sempre no finalzinho, né, que eu estou pegando as conclusões, as generalizações, então estou no final do livro. Na página 171, espera um pouquinho, eu perdi. Ele diz o seguinte, eu perdi um pouco a passagem, que na arte a intencionalidade genérica, né, ou seja, essa ideia de constituir uma figuração de um momento da vida social da humanidade como um gênero, certo, amplo, dirige-se à individualização do homem. Então, voltando, desculpa, eu falei a página errada, agora na página 160, eu não estou confuso aqui. O livro ele diz o seguinte: a arte, vocês acharam isso, gente? Então eu anotei no papel, eu não estou achando aqui no livro, espera só um pouquinho. Cadê? É um que fala, é o parágrafo que fala sobre a Odisseia? Não. Espera um pouquinho, vê se vocês acham. A arte em seu peculiar movimento de antropomorfização.
171. Ah, é bem que eu sabia que era 171, eu fiz uma confusão na hora de aumentar o número das páginas aqui. Obrigada. 171. Primeiro parágrafo. Isso. Isso, olha. Mas a especificidade da arte, de seu reflexo antropomorfizador, né, está no fato de a sua intencionalidade genérica dirigir-se à individualização do homem. Então, a intenção de refletir o gênero dirige-se ao indivíduo humano, à criação de individualidades humanas. Mas não era essa passagem que eu queria achar. Eu perdi ela. Eu vou ler aqui do meu papel, depois eu... Gente, sinto muito, não vou poder dizer a página. Diz, a arte, em seu peculiar movimento de antropomorfização, diferencia-se da filosofia ao colocar em seu centro o homem e o modo pelo qual ele, em seus conflitos com o mundo, se faz uma individualidade genérica. Então, esses dois aspectos eu queria notar. Como forma artística, o caráter antropomórfico é muito mais relevante do que os próprios expedientes. É claro que os expedientes são o modo como isso se faz, mas eles mesmos por si não definem o que é a arte, certo? O que define o que é a arte? Justamente esse caráter de antropomorfização, certo? Então tem uma passagem muito significativa do Marx, que eu acho que é a passagem do Marx em que a arte aparece de uma maneira mais geral, né, e mais desenvolvida, que é a passagem da Contribuição à Crítica da Economia Política, a Introdução, que é a Introdução de 57, em que ele fala da ética. Todo mundo deve conhecer essa passagem, ela é bem famosa. Então, o que ele diz ali? Ele vai dizer que a épica, ele parte do fato de que, o contexto do que ele está dizendo, olha, é mais só isso, eu vou fechar, tá? Por que ele começa a falar da arte ali? Né? Não é o interesse dele desenvolver um tratado sobre a arte. Por que ele começa a falar da arte? Então, o contexto do que ele está falando é o seguinte, ele diz, ele está querendo mostrar a ideia do desenvolvimento desigual entre a produção material, as forças produtivas e as outras esferas das atividades humanas. Então, ele está dizendo, o desenvolvimento da produtividade não é necessariamente acompanhado, então o alto desenvolvimento da produtividade não é necessariamente acompanhado por um alto desenvolvimento nas outras esferas, do tipo jurídica, política, artística, etc. Então está querendo mostrar isso, que não necessariamente um alto nível de desenvolvimento produtivo gera um alto nível de desenvolvimento em outras esferas. E aí ele toma a arte como exemplo. Então ele diz, a epopeia é uma forma artística elevadíssima, né? Talvez nunca tenha se alcançado uma forma artística tão elevada como essa. E, no entanto, ela emerge num momento social de baixíssimo desenvolvimento das forças produtivas. Né? E ele quer mostrar isso, que não existe contradição nenhuma, ao contrário, é justamente porque existe um baixo desenvolvimento das forças produtivas que esta forma de arte assim elevada pode surgir. Né? Ele está querendo demonstrar isso. Como que ele vai demonstrar isso? Dizendo que, a partir da mitologia, eu vou tentar passar um pouco rápido, depois no debate a gente pode talvez desenvolver um pouco, mas ele diz o seguinte, a arte grega, a epopeia grega, pressupõe a mitologia grega. Né? Quer dizer, a epopeia não é uma organização da mitologia grega existente no povo, já independente do próprio artista. Né? Então, a arte grega, a epopeia grega, tem como material ou a mitologia grega criada no período. Por sua vez, a mitologia é uma maneira de aprender o mundo, né, uma forma de autoconsciência do mundo, das forças naturais, das forças sociais, que é própria de um baixo desenvolvimento das forças produtivas. Então, ele diz, a mitologia é uma maneira de aprender o mundo imaginativa, né, uma maneira de aprender as forças naturais e sociais pela imaginação. Não é verdade? Senão não se aprende. Por exemplo, o Sol é Apolo. Né? Você aprende uma força natural que é o Sol na forma da imaginação, da criação de uma figura. Sei lá, o matrimônio é a Hera, o Eros é o amor, e etc. Então, a existência da mitologia mostra que existe um baixo desenvolvimento das forças produtivas porque ela é uma forma de aprender o mundo imaginativa, própria de um povo que ainda não dominou as próprias forças sociais e naturais. Dá para compreender isso? Ok. Bom, então, como que é esse domínio imaginativo? Ele plasma as forças naturais e sociais como personas.
como figuras individuais que têm traços próprios do humano. Então essas forças da natureza na própria mitologia adquirem formas vivas. Isso não é o antropomórfico? Não é justamente o que a gente está falando? Então, eu acho que entender a própria mitologia como uma forma de consciência antropomórfica ajuda a compreender o que é o antropomórfico na arte, né? Então, é uma forma de aprender forças naturais no formato das figuras humanas. Bom, ele diz, esse material, ele tem em si mesmo, espontaneamente, um formato artístico, um formato antropológico, e ele portanto, uma elaboração inconscientemente artística, né? Então, o Marx diz, a arte grega pressupõe a mitologia grega, a natureza e as próprias formas sociais já elaboradas pela imaginação popular de maneira inconscientemente artística. Certo? Bom, então qual que é aqui o elo de causalidade? Então tem um baixo desenvolvimento das forças produtivas, que é condição para gerar uma compreensão mitológica do mundo, e essa compreensão mitológica, por sua vez, é um material da épica, né? É claro que a mitologia não é ela mesma sozinha a épica, né? A épica o que é? É um trabalho em cima da mitologia já criado, né? Tem um trabalho de versificação, de concentração, de organização da matéria, né? Então as epopeias elas têm uma organização, uma unidade. Bom, então, o que o Marx está dizendo? Falando, olha, a forma épica, que é uma forma artística elevadíssima, só pode existir enquanto existir uma consciência mitológica do mundo, né? E, por sua vez, a consciência mitológica do mundo só pode existir com um baixo desenvolvimento das forças produtivas. Então, Marx diz, esse é o seu material, a mitologia é o material da arte grega. Por conseguinte, de modo algum, um desenvolvimento social, quer dizer, a épica não pode surgir de modo algum a partir de um desenvolvimento social que exclua toda a relação mitológica com a natureza, toda a relação mitologizante com ela, que por isso exige do artista uma imaginação independente da mitologia, né? Então, o que eu estou querendo chamar a atenção? Vários aspectos aqui. Primeiro, que a forma épica ela é uma forma historicamente determinada, certo? Então ela não pode surgir num momento em que não exista relação mitológica com o mundo. Por isso, ela esteve restrita ao período homérico e nunca mais emergiu na história. Tá. Não é por isso que ela é uma forma mais baixa, ao contrário, ela é uma forma elevada, apesar, né, e justamente porque ela parte de um baixo desenvolvimento das suas produtivas. Bom, então o Marx aí... eu também queria chamar a atenção para esse sentido da antropomorfização, né, que a antropologia é uma forma primitiva já da antropomorfização artística. Bom, então daí o Marx continua de maneira irônica, né, divertida. Ele fala o seguinte: a concepção da natureza e das relações sociais, que é a base da imaginação grega, e por isso da mitologia grega, é possível com as máquinas de guiar automáticas, ferrovias, locomotivas e telégrafos elétricos? Como fica Vulcano diante da Roberts Corporation, Júpiter diante dos para-raios e Hermes diante do Crédit Mobilier? Né? Então, só voltando, Roberts Corporation é uma construtora de locomotivas, certo? E máquinas para a indústria. O Vulcano é o Hefesto, é o forjador divino, que ele constrói as máquinas divinas, os carros, as armaduras, etc. Então, como fica o Vulcano, o Hefesto, diante da Roberts Corporation? Como fica Júpiter, Zeus, né, diante dos para-raios? E como fica Hermes? O Hermes é o mensageiro, diante do Crédit Mobilier. O Crédit Mobilier era uma instituição financeira que era responsável por empréstimos para a construção de ferrovias, né? Então, que sentido você teria de falar de Hermes? Ou seja, essa força social que é a transmissão de mensagens e o transporte é uma força social. Na época mitológica, na época homérica, ela não era apreendida de maneira prática e material. Portanto, ela era apreendida de maneira imaginativa na figura do Hermes, né? E depois, com o surgimento de todas essas técnicas, né, não tem mais sentido você falar nisso. Então, novamente, os para-raios anulam Zeus, né, que é o ajunta-nuvens, o financiamento de ferrovias anula o mensageiro, né? E aí ele continua ainda. Toda a mitologia grega supera, domina e plasma as forças da natureza na imaginação e pela imaginação.
desaparece por conseguinte com o domínio efetivo daquelas forças. Em que se converte a fama ao lado da Printing House Square? Então, novamente, a fama, né, propagadora de notícias, é ultrapassada pelo Times, né, Bom, ele continua ainda com outras referências à Ilíada e aos meios artísticos da epopeia. Ele diz: de outro lado, é possível Aquiles com pólvora chumbo? Então, o maior guerreiro entre os gregos seria, mesmo com... Ele tem cavalos divinos, armaduras divinas, etc. Mesmo assim, ele não seria abatido com a pólvora e com chumbo, né? Aí ele diz: ou mesmo a Ilíada com a imprensa, porque a Ilíada são cantos, né? Inspiração das musas, ou seja, para eles os cantos são verdades, né? Reveladas pelas musas, e são cantos, né? Em situações sociais. A imprensa imediatamente já não acaba com essa possibilidade? Bom, não desaparecem, então, com a alavanca da prensa, não desaparecem necessariamente a canção, as lendas e a musa, não desaparecem, portanto, as condições necessárias da poesia épica, né? Então, o que o Matt está mostrando? Ele está mostrando que a arte é uma forma de apreensão do mundo, né? Primeiro isso, então ela é uma forma que parte da mitologia, é uma forma de apreensão do seu mundo, que essa forma, ela é antropomórfica, então ela, no caso da época, já usando um material antropomórfico espontâneo, criado pelo povo, e que ela é histórica, né? Então ela é própria desta forma de vida. A forma épica, ela é a forma de expressão artística deste modo de vida. Mudando o modo de vida, muda-se a forma artística de expressão, né? Para trazer um exemplo disso, como a épica não poderia, a forma da épica, deixar mais claro, mais palpável, como a forma da épica não poderia ser reinventada, digamos assim, em outros momentos, eu trouxe o exemplo do Machado de Assis. Sempre aqui quem foi meu aluno sabe, né, que eu sempre dou um jeito de enfiar o Machado de Assis nas aulas sobre Lukács. Então, você também, né, Celso, pelo jeito. Então, o Machado tem uma crônica genial em que ele monta, ironicamente, satiricamente, uma mini-epopeia em 4 cantos, né? E, então, assim, a gente vê, a epopeia, ela não é o canto dos heróis, né? Ela não apresenta o caráter heróico, né? Não é a história da saga dos heróis, né? E os heróis não são, assim, por exemplo, pegar Aquiles, Agamenon, Odisseu, todos. Eles são heróis de guerra, né? Eles realizam inúmeros atos de heroísmo, e o heroísmo deles é relevante para todo o povo, né? Quer dizer, a morte do chefe é praticamente a extinção do povo. Essa ideia de que o herói da épica, ele representa toda a comunidade. Então o heroísmo do herói é fundamental para a sobrevivência do povo, certo? E o Machado, então, ele vai usar essa ideia do heroísmo para tirar um sarro, né? E ele vai tirar um sarro justamente usando a forma épica. Então o que aconteceu é o seguinte: saiu no jornal, na época, uma nota de um camiseiro, né, um cara que tem uma loja de camisas, dizendo o seguinte, que um tal senhor Abranches havia comprado produtos no valor de 60 mil e que na hora de pagar ele tinha cobrado apenas 50 mil e que horas depois esse sujeito havia voltado para pagar os 10 mil que sobravam. E ele achou que isso era um ato de tanta probidade que não merecia ser esquecido e por isso ele tornava público numa nota de jornal. Só isso em si eu já acho engraçado, né? Mas enfim. Então a nota é a seguinte. Aí, então eu vou ler aqui uma passagem um pouquinho longa do Machado começando essa crônica em cima dessa nota. Ele diz o seguinte: está achada a epopeia burguesa. Não confundam com a tragédia burguesa. Essa está achada muito. Refiram a epopeia, o mais difícil, porque o heroísmo na vida pacata do século não era a mesma coisa fácil de aparecer, e apareceu. E aqui eu tenho em mãos, nessas poucas linhas que os jornais acabam de imprimir. Então, ele está falando, ele está pegando essa ideia, né, do sujeito que foi pagar, né, o que faltava, como um ato de heroísmo da vida burguesa, né? E ele comenta, ele fala: vejam bem o sentimento poético e a insinuação do Sr. Schreiber, que é o camiseiro. Ele diz: um ato de tanta probidade não merece ser esquecido. Isto e convidar os homeros da localidade é a mesma coisa. Portanto, acudo com o meu esboço de poesia, que porém em verso se merecer a animação da crítica. E ele começa 4 cantos. Eu vou ler apenas o primeiro canto, porque ele é isso, é uma espécie de paródia da forma épica,
tratando de um assunto que de heróico não tem nada, no máximo é o heróico da vida burguesa, que é Helles, né? Então a contradição fica muito patente entre a forma e o conteúdo aqui. Então o canto 1 começa assim: Musa, canta a probidade de Abranches, escrupuloso nas contas, exato nos pagamentos. Que as trompas do século repitam aos séculos futuros esse lance extraordinário. Bom, quem conhece as epopeias sabe que as duas começam. Musa, canta o herói, Odisseu, plurifamoso, por suas sagas, etc. Ou então na Ilíada, Musa, canta a ira de Aquiles. Então começa dessa maneira. Ele canta a probidade de Abranches, escrupuloso nas contas, exato nos pagamentos. Já a Aurora, com seus róseos dedos, vinha abrindo a estrada ao sol, quando Abranches acordou e levantou-se do leito. Desce os pés ao chão, calça sandálias domésticas, toma do lenço de linho e passa ao banho. De pé, no centro da grande bacia talhada em lata, Abranches solta a mola que prende a linfa. Esta, em jorro cristalino, esconde as belas formas do herói. Esgotada a água, ele sai, envolve-se todo no lençol de linho, alvo, como os primeiros albores da manhã, enxuga-se minuciosamente e começa a vestir-se. Então Mercúrio, patrono do comércio, toma a forma de camareiro e, depois de uma profunda cortesia, profere essas palavras: Abranches, tu careces de camisas. O herói estremece, olha para si e reconhece a fatal verdade. Sim, ele carece de camisas. Como a flecha que, embebida no arco, parte veloz, galga o espaço, rasga as nuvens, assim o Abranches acaba de vestir-se. Mete o dinheiro no bolso, uma nota de 100 mil réis, e rápido corre a camisaria especial. E assim vai, ele vai narrando todo o ato de enorme probidade do Abranches, né? Então, é uma maneira irônica, quer dizer, como que a épica pode aparecer na vida moderna? Apenas de maneira satírica, né? Para tirar um sarro da pequenez do mundo burguês, né? O que é heróico? Desprender-se de 10 mil, né? O tamanho heroísmo do cara conseguir se desprender dos 10 mil que ele poderia ter ficado, né? Então esse é o grande heroísmo da vida burguesa. Bom, então, eu vou apenas concluir com o final da fala do Marx ali sobre a épica. Eu acho que, no geral, já está um pouco claro o que eu queria dizer. Eu queria afirmar 2 pontos, né? O caráter antropomórfico da arte na forma de indivíduos humanos e o caráter histórico das formas, né? Que estão fundados justamente no caráter histórico dos modos de vida, né? Então, aí o Marx se pergunta, ok, a épica é uma forma histórica, não pode ser repetida para tratar de novos modos de vida, novos conteúdos sociais, mas, no entanto, ela não perde seu valor artístico, né? Essa é a questão para o Marx. Então, ele diz, a dificuldade não está em compreender que a arte e o epos gregos estão ligados a certas formas de desenvolvimento social. Quer dizer, para ele isso é um problema, não é um problema, né? O problema não está aí. É evidente que o epos e a arte grega estão ligados à forma social, né? Qual é o problema para ele? Ele diz, a dificuldade é que ainda nos proporcionam prazer artístico e, em certo sentido, valem como norma e modelo inalcançáveis. Então, ele diz, a questão a se explicar em termos estéticos não é a relação da forma artística com o seu chão histórico, né? É como que ela ultrapassa esse berço histórico em termos de validade artística. Isso é a questão a ser explicada. E ele explica, centrando na seguinte ideia, de que ela é justamente o reflexo de um reflexo vivo, né, antropomórfico, de um momento do desenvolvimento do gênero humano. Certo? Então, novamente, essa ideia de que a arte aprende um momento vivo, porque é antropomórfico, mas aprende um momento da vida humana em termos genéricos, né? E ela é um momento, ela é o reflexo de um momento do desenvolvimento do gênero humano, né? Portanto, diz respeito a todos os homens, né? Em termos da sua própria história. Eles nos diz respeito como gênero, né? Então, ele diz assim, um homem não pode voltar a ser criança sem tornar-se infantil. Mas não o deleita a ingenuidade da criança e não tem ele próprio, novamente, que aspirar a reproduzir a sua verdade em nível superior? Não revive cada época, na natureza infantil, o seu próprio caráter em sua verdade natural? Né? Então ele está comparando com a criança, o adulto diante de uma criança. Né? O fato de você não poder voltar a ser infantil não exclui o fato de você
apreciar e tentar entender num nível superior a verdade da criança, a ingenuidade, a naturalidade, etc. Então ele compara nosso período histórico com o período histórico dos gregos, né, o período homérico particularmente, faz essa analogia com o adulto, né, a pessoa adulta e a criança. Ele continua. Porque a infância histórica da humanidade, ali onde se revela de modo mais belo, não deveria exercer um eterno encanto como um estágio que não volta jamais? O encanto da arte grega, para nós, não está em contradição com o estágio social não desenvolvido em que cresceu. Ao contrário, é seu resultado, está indissoluvelmente ligado ao fato de que as condições sociais imaturas sobre as quais nasceu, e somente das quais poderia nascer, não podem retornar jamais. Então ele está mostrando isso, quer dizer, a validade da arte não está em contradição com a sua determinação histórica, ao contrário, a deriva da sua determinação histórica. É o fato de refletir um momento que historicamente passado, que não pode mais voltar, que proporciona para nós ainda o interesse. Né? E o Lukács vai dizer depois, em outros momentos, que esse interesse não é meramente informativo, né? Não é um interesse de documento histórico, é um interesse de evocação, o poder evocativo da obra, né? Que justamente tem a ver com o fato de refletir de maneira viva, e na forma de conflitos entre pessoas, né? Indivíduos vivos. Então ela evoca esse momento que não pode mais voltar, você revive esse momento a partir da leitura das epopeias, de um momento que não pode mais voltar, e que diz respeito a nós como a nossa infância enquanto gênero humano. Né? Então, o Lukács, ele, na introdução à estética marxista, até o Celso também aponta isso no livro, ele vai contra a ideia de que se não me engano, ela vai contra a ideia de que a arte não é universal porque ela retrata um traço universal do homem. Então, a épica é universal porque existem traços lá que são próprios do humano como um todo, então por isso nos dizem respeito. Não é isso. Né? Ela apresenta traços daquele momento histórico, mas por que diz respeito a nós? Né? Diz respeito a nós porque é justamente um momento do nosso evolver como gênero. Então, não é o fato de ser um traço universal do homem, que é imutável, que sempre vai pertencer à humanidade. Não é isso. É um momento que não vai mais pertencer, mas que gerou essa humanidade como tal. Quer dizer, a humanidade só é o que é porque passou por esse momento. Faz parte do autoentendimento de nós mesmos como gênero. Bom, tudo isso também tem a ver com as críticas que o Lukács faz, né? Então, o sentido antropomórfico, o sentido da foco na ação tem a ver com as críticas que ele faz ao naturalismo, por exemplo. Então, o que ele vai criticar no naturalismo? Justamente a ausência desse caráter antropomórfico, a fraqueza do caráter antropomórfico. Né? Então, muito mais eu tenho descrições de um contexto social, instituições sociais, classes, etc., do que conflitos entre indivíduos. Quer dizer, essas instituições, as classes, os problemas amplos tendem a aparecer nos conflitos individuais, senão não é vivo. Assim também ele critica o símbolo, a alegoria, a montagem, né, as várias expedientes que se afastam dessa ideia de refletir um aspecto geral, um momento geral, amplo da vida humana, em conflitos individuais. Né, tem diretamente a ver com essa isso é realismo? Só para esse... Eu acho que o realismo passa por essas duas ideias. A ideia, no caso do romance, da epopeia, do drama, a ação, né? Que no caso das outras artes, o realismo não entra exatamente assim, é de outra forma, mas eu acho que passa diretamente pelo caráter antropomórfico e pelo caráter verdadeiro. Quer dizer, não basta ser uma história individual, tem que ser uma história individual que capte movimentos profundos da realidade social. Então, uma novela está focada em destinos humanos, mas ela é um retrato amplo da vida social? Não é, né? Pelo menos não verdadeiro, falseado. Então, o realismo também não se trata apenas de ser antropomorfizado, mas tem que ser antropomórfico de maneira profunda e verdadeira, tratando desses conflitos de questões sociais fundamentais. E no caso do realismo, que ele fala mais, que é no romance e tal, passa também pela ideia da ação. Então, também não basta você retratar destinos humanos prontos, acabados, fotográficos, né? Ou pessoas estáticas, pessoas que não mudam. Então, a crítica ao romance de reportagem é um sujeito que, o mesmo sujeito do começo do livro ao fim do livro, ele passeia por instituições. Por exemplo, o sujeito quer apresentar um retrato do sistema judicial. Então, ele inventa um personagem que vai transitando pelos vários âmbitos do sistema judicial.
ele visita uma cadeia, ele vai no julgamento, ele tem uma relação com uma advogada, etc. É um fantasma que passeia na instituição, nos vários elementos da instituição. Ele critica isso. Isso não é antropomórfico. Claro, tem uma pessoa ali, mas não é. Os conflitos não estão diretamente ligados ao destino dessa pessoa. Ele é uma crítica, quer dizer, o caráter antropomórfico passa pelos conflitos estarem diretamente refletidos nos conflitos daquela pessoa. Os conflitos sociais são os conflitos vividos por aquele indivíduo. Não se separa. O conteúdo não se separa da forma. Certo? E a forma é justamente o caráter antropomórfico. Bom, eu acho que eu já falei demais. Eu vou parar por aqui, abrir para o debate e pedir para o Celso completar também alguma coisa que eu tenha falado problemática ou, enfim, tenha pulado.